E aí galera da Top Invest, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula da CPA20 e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre as ações, principalmente referente aos dividendos e também ao desdobramento e ao dobramento das ações, que é um conteúdo muito importante para a CPA20. Bom, para começar vamos pelos dividendos. Os dividendos nada mais são do que uma pequena parte do lucro da empresa que o acionista recebe. Então, por exemplo, o Itaú e o Bradesco têm lá seus bilhões de lucros e se você é um dos acionistas dessa empresa, você vai receber dividendos periodicamente sobre os lucros dessa empresa. Em países como os Estados Unidos, não existe uma lei que obrigue uma empresa a dividir um percentual mínimo de dividendos, mas aqui no Brasil existe e esse percentual é de 25%. Isso quer dizer, por exemplo, que se o Itaú teve agora R$ 1 bilhão em lucro, ele tem que dividir no mínimo 25% desse lucro com os seus acionistas. É claro que esse é o chamado payout. O payout mínimo é esses 25%, mas existem empresas que pagam até 100%, como é o caso de hidrelétricas, por exemplo, que são empresas que não têm que fazer novos reinvestimentos. Outra empresa bacana que tem um payout muito grande, por exemplo, é a Cielo, porque ela não necessita de um investimento muito grande. Agora, empresas de crescimento que precisam estar sempre reinvestindo na operação, como empresas de varejo, costumam ter um payout muito menor, muito próximo aos 25%. Então, a remuneração do investidor pode ser tanto como dividendos, recebendo os lucros da empresa, ou também através do crescimento da cotação das empresas. O pagamento de dividendos ele pode ser feito de várias formas, tá? Ele pode ser de forma mensal, como é o caso do Itaú, ele pode ser de forma trimestral, como é o caso de algumas empresas, como as hidrelétricas, ele pode ser semestral ou até mesmo uma vez por ano. Vai sempre depender de acordo com a política de distribuição de dividendos de cada empresa, tá? A lei determina somente que a empresa deve dividir no mínimo 25% dos dividendos, mas não fala sobre a periodicidade, sendo cabível à empresa escolher qualquer forma melhor para ela, tá? Em relação à rentabilidade de uma ação, quanto ela distribui de dividendo, a gente tem um termo muito comum que é o dividend yield. Esse dividend yield nada mais é do que o percentual do valor da ação que retorna para o investidor. Por exemplo, se uma ação custa R$10 e você recebe R$1 de dividendo, a gente tem aqui um dividend yield de 10%, que nada mais é do que o percentual que essa ação distribuiu de dividendo para os seus investidores. É importante vocês lembrarem disso, porque esse é um termo muito comum sempre que a gente está falando de ações, tá? Outra coisa importante que você precisa saber é que, obviamente, os dividendos vão ser proporcionais ao número de ações que você tem. Então, se você tem 100 ações e cada ação vai distribuir R$1, você vai receber, obviamente, R$100 de dividendos que vão cair em dinheiro na conta da sua corretora de valores. Perfeito? Essa parte é bem simples, né? A segunda parte é sobre o desdobramento e o dobramento de ações. O desdobramento é quando uma ação que custa muito caro tem pequenos filhinhos. Por exemplo, uma ação que custa lá R$200, R$300, ela vai ter pouca liquidez, porque para negociar um lote fica muito caro para o investidor. Então ele vai precisar ali de 20, 30 mil reais para negociar um lote. O que acontece então é o desdobramento dessas ações. Uma ação que custa R$100, por exemplo, pode vir a se tornar duas ações de R$50 ou até mesmo 10 ações de R$10 cada uma. O desdobramento é muito fácil de você entender. É como você trocar uma nota. Se você tem uma nota de R$100, ela tem uma liquidez menor, não é mesmo? Se você trocar essa nota de R$100 por duas notas de 50 ou 10 notas de R$10, ela vai ter uma liquidez muito maior. Mas você continua tendo os mesmos R$100. O dobramento é exatamente ao contrário. Você tem uma nota muito pequena ou você tem uma ação com valor muito pequeno e você literalmente dobra o valor dela ou quadriplica, enfim, é proporcional, tá? Por exemplo, você tem 5 ações que valem R$1. É muito pequeno o valor dessa ação e você passa a ter, então, você pega essas 5 ações, você transforma somente em uma com valor de R$5. A analogia aqui é a mesma, é como se você tivesse 5 notas e você vai lá e troca essas 5 notas de R$1 por apenas uma nota de 5. É muito fácil de entender tanto os dividendos como o desdobramento e o dobramento, não é mesmo? Então, para ter certeza que você aprendeu esse conteúdo, eu vou deixar aqui uma questão para finalizar a aula de hoje. Os dividendos, letra A, podem ser pagos em dinheiro. Letra B, dependem da valorização da ação na bolsa ou no balcão organizado. Letra C, são aprovados pela CVM. Letra D, são aprovados pelos acionistas.
A resposta você encontra aqui na descrição desse vídeo. E claro, se você quiser participar do nosso grupo de estudos para CPA 20, eu vou deixar um número de WhatsApp para você mandar um quero participar aqui na descrição do vídeo. Aproveite para clicar em gostei nesse vídeo, se inscrever no canal e claro, ativar o sininho do YouTube para receber as próximas aulas da CPA 20 toda semana. Um grande abraço e bons estudos a todos!